Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. A Carine Lessa Confecções está anunciando um novo maquinário, agora fabricando boné e caneca personalizada. Se você não tinha local para fazer, agora é só comparecer lá. Rua São Geraldo, 56, lá no bairro Todos os Santos, perto do trevo da Unimontes. Em breve a gente vai estar mostrando as máquinas sensacionais que chegaram. Nós estamos batendo papo com o João Batista, o popular Nuna, ex-jogador de futebol do Ateneu, Cruzeiro e vários outros times do Brasil. Hoje ele é da cidade, parou de jogar com 26 anos. Você parou de jogar? 26 anos. Por que tão novo assim? Foi que a vida, você aposta em muita coisa na vida. Uma vida tem um destino para você, Rubens. Quando eu estava em Batatais, eu recebi uma proposta para ir para Vila Obi. É uma cidade que fica a 100 quilômetros de Barcelona, um time da segunda divisão. Então, eu tinha fechado um pré-contrato de 5 anos e, na semana de viajar, eu rompi o ligamento cruzado, no qual foi submetido a 4 cirurgias. Anterior ou posterior? Hã? O ligamento cruzado. Cruzado do joelho. Posterior ou anterior? Eu rompi os dois. Nossa senhora. Rompi os Seu dois. joelho ficou balançando, então. Ficou balançando. E fiz 4 cirurgias e no qual... E toda vez que eu voltava a treinar, eu voltava a sentir dor. E nesse meio termo, apareceu numa reportagem em certos canais, erro médico. Aí eu me assombrei, falei, não, já tem 4 cirurgias, eu vou parar, senão eu vou ser o próximo. Então, eu encerrei muito bem cedo a carreira. Comecei aos 16, aos 26 já estava... 10 anos só? 10 anos de carreira. Talvez não era porque você era muito pesado e forçou muito o joelho, não? Não. Você tinha 1,80 m. 1,80 m, 80 quilos. Pois é. Mas para um atleta isso é normal. Mas tem um detalhe que... Você era gordo ou você era forte? Eu era forte. Porque todo mundo achava que você era gordo, né? Era forte, né? Você era muito forte. Muito forte. Era assim um exemplo que teve que teve muitos jogadores fortes, zagueiros, né? Então você acompanha o ritmo. E o clube te dá toda a estrutura para você ter aquela massa muscular toda. E foi fatalidade do futebol mesmo. Igual teve com o Reinaldo, teve com o Zico. É verdade. Foi fatalidade mesmo. Do Cruzeiro você foi pro Valério. Pro Valério. De Itabira. O Valério de Itabira. Foi na época que o Valério fez uma campanha muito boa, que ela chegou até as semifinais do Campeonato Mineiro, no qual o treinador era o Hilton Chaves, que tinha muitos jogadores promissores na época. Então foi uma época muito boa do Valério. O Valério é um time antigo, tradicional da cidade. A cidade pequenininha, né? Pequenininha. E uma coisa interessante, Rubens, na época eu estive no Valério. A Vale que sustentava o time. Na época, cada funcionário da Vale era descontado 0,5% para o time do Valério. Então tinha muito dinheiro. E era uma coisa interessante que eu estava recordando há pouco tempo. A gente descia no centro e a gente encontrava com o Carlos Drummond de Andrade sentado na porta da casa dele. É mesmo? É. Então, você teve essa honra? Tive essa honra de... Sempre eu perguntava, ô, seu Carlos aí, ele falava assim, e aí o timão nosso lá? Sempre uma pessoa tranquila. Então, você tem uma certa oportunidade na sua vida que o pessoal acha assim, você jogou futebol, você tem que ficar rico. São os momentos que te marcam. São os momentos que você tem na sua vida, você nunca esquece. Você tocou numa parte agora que eu ia tocar, mas já que você já tocou nela, ganhou dinheiro jogando futebol? Rubens, na época era difícil. Era difícil você ganhar dinheiro. Por quê? O futebol era muito assim... Era uma ilusão o futebol. Você jogava no Cruzeiro, você jogava no Atlético Flamengo, você jogava no Cruzeiro, Atlético Flamengo. Mas o salário não era isso, essas coisas, não. O exemplo do Cruzeiro meu, que eu te falei anteriormente, atrasava 6 meses. Não é 6? 6 meses para a categoria. Não é porque que o Cruzeiro não queria pagar. Que não tinha recurso. Você vivia só de renda. Você não tinha venda de camisa, você não tinha nada. Só vivia Não tinha televisão, né? Não tinha televisão. Que banca hoje. De bancar. Você vivia de quê? Você vivia da renda do Mineirão. Você vivia daquilo. Então, era assim... O dinheiro era aquele dinheiro à conta. Igual um trabalhador hoje. Mas a única diferença... Quem era o maior salário lá na sua época do Cruzeiro? Rubens, na época minha, para comparar, eu ganhava 60 cruzeiros por mês. O maior salário era Nelinho, jogado na seleção brasileira, e ganhava 5.000 cruzeiros por mês. Então, ele teve que chegar à seleção brasileira para ter um salário assim... Não era um salário, não, mas era um salário de ponta. Nelinho era o maior salário. O maior salário na época. A grande maioria dos jogadores da sua época, aqueles craques de Seu Lopes, Piazza, Raul, Joãozinho, Nelinho,
tão bem de vida hoje ou tem que trabalhar porque senão vai passar a necessidade? Se a gente for olhar assim, a própria mídia diz, são poucos que estão assim estabilizados. Um exemplo, igual Nelinho está estabilizado, Piazza, Eduardo Rabo de Vaca, que jogou aqui, foi treinador. Foi técnico do Fornorte. Foi técnico do Fornorte, estabilizou. Disseu Lopes tinha a malharia dele. Mas se for olhar as outras pessoas, muitos hoje não estão na luta. Você não vê falar assim mais de Zé Carlos foi treinador, você não vê falar mais. Foi campeão brasileiro pelo Guarani. Cracaço. Né? Você vê Joãozinho hoje, ele tem uma... Vive de rendas, mas tem uma... Disseu Lopes continua no Cruzeiro, trabalhando na base, né? Na base, e é secretário de esporte, Pedro Leopoldo. Então, muitos, se você falar, mas tem muitos você não vê nem falar. Você não vê falar de Vanderlei, você não vê falar assim de... Não, hoje o Vitor, ele mexe com artes, ele tem galeria de artes, Vitor. Mas muitos na época, Rubem, você não vê nem falar. Está no esquecimento, né? Mas graças a Deus que o Cruzeiro tem uma política que tem essa turma que jogou na época no Cruzeiro. Hoje eles têm, assim, tem uma previdência, eles têm algum suporte do Cruzeiro. Pois é, isso que eu queria saber. A GAP, que é a associação que foi criada para proteger os ex-jogadores de futebol, tem tido resultado? Rubens, que no começo, foi até na época minha que foi criada a GAP, em 77. Piazza foi o primeiro presidente da GAP. Constituiu o sindicato... É ele ainda, né? Ou não? Eu acho que não. Você lembra que na época a GAP tinha um time que viajava pelo interior, que mostrava os ex-jogadores. Mas como a dificuldade foi assim, imperando no futebol, então hoje aqui são poucas coisas que são destinadas à GAP. Então você não vê nem falar o que resultou na GAP atualmente. É terrível. Muita gente passando necessidade. Muita gente, muitos atletas assim, sem direção, né? Então, que teve um pouquinho de estudo e procurou uma direção, conseguiu ainda sobreviver no futebol. Do Valério, você foi para onde? Do Valério, eu fui para o Paraná, e no qual fui para Londrina. Matsubara? Eu fui para Londrina, depois que eu fui para Matsubara. Essa foto aqui é de qual time? Essa aí é do Apucarana, do Paraná. Do Paraná. Também. Do Paraná. Esse time eu joguei em 85, fui para o Apucarana. No qual esse estádio aí era o estádio do Pinheirão, foi onde que Zico torceu o joelho na véspera da seleção na época da Copa do Mundo, faltava assim, mais ou menos um mês para viajar. O último jogo do Brasil foi nesse estádio que Zico torceu o joelho, que teve aquela gravidade e ainda foi para a seleção machucado ainda. Você enfrentou o Zico? Não, Zico não. Não foi, né? Seria uma honra, né, a gente jogar contra Zico, mas nós não tivemos oportunidade. Mas, Rubem, uma coisa interessante, nós tivemos a oportunidade de ter Zico como torcedor nosso. Você fala assim, mas como? Nós fomos jogar pelo Ateneu contra o Nacional de Uberaba. E na preliminar, e no jogo de fundo era pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Uberaba. E todo o time do Flamengo estava torcendo por nós, cara de Dequinha. Pô, isso aí é a turma lá da Dequinha. Dequinha que jogou no América, jogou no Flamengo. Jogou no Flamengo. Então, Zico... É lá da Melviana, né? Isso, ali do... Da rua Melviana. Da Melviana, ali da Central. Juscelino Kubitschek. Isso. Então, estava Zico, Júnior, Andrade, Adílio, Cantarelli. Não, nós vamos torcer para vocês. E todo mundo torcendo por nós. Cadê Dequinha? A Rádio Globo, assim, dando maior ênfase ao... Quem jogou no América foi o irmão dele, né? Foi Cacau, que jogou no América. Depois jogou no 15 Piracicaba e hoje trabalha em Piracicaba numa empresa telefônica. Nuno, você de lá, do Paraná, continuou lá ou voltou para Minas ou foi para São Paulo? Do Paraná eu tive ainda mais um ano no Matsubara, né? Que foi um time assim, que revolucionou o futebol brasileiro, Rubem. Foi onde os japoneses apostaram numa cidade chamada Cambará, de 5 mil habitantes. E eles conseguiram fazer assim, uma categoria de base que deu resultado para o futebol brasileiro. No qual surgiu muito o Djalma Bahia, aquele que morreu no acidente na Portuguesa, Toninho Castro, que jogou no Santos, Djalma Braga, Gilberto, Osmaí, que despontou no futebol paulista. Então, foi a maior invenção que os japoneses fizeram no Brasil, foi essa, no Matsubara, no qual as pessoas não seguiram o exemplo do Matsubara. Era só categoria de base. Lá só pegava jogador de 14 aos 16 anos. E cada categoria, Rubens, eles pegavam 30 jogadores e cada um tinha a sua república separada. Então, eles iam alimentando.
a turma de 15 alimentava o time de 16, o time de 14 alimentava o time de 15. Isso foi um exemplo. Isso foi no Paraná? Isso foi no Paraná. De lá, você jogou lá no Apucarana? No Londrina e no Massubara. E de lá você foi? De lá eu fui para o interior de São Paulo. Foi no qual eu fui para Barretos, fui para Batatais, Sertãozinho. E essa foto aí é o time do Lemense. Lemense. Leme, que fica perto de Araraquara, não, perto de Araras e Limeira. Você pode ver o estádio, você vê sempre cheio, é outra mentalidade, Rubens. O que nós estamos ouvindo hoje, vindo na mídia, Barcelona, Real Madrid, a Espanha, com referência ao Brasil, São Paulo é referência a São Paulo para outros estados. Tem nada a ver... Parece que você está em outro país, né? Você está em outro país, outra mentalidade. Você tem uma ideia, Rubens? Eu já vi, sei lá, o Ituano, campeão paulista. Nós tivemos o quê? Ituano, nós tivemos Bragantino, nós tivemos Santo André, nós tivemos Guarani, nós tivemos Paulista Jundiaí sendo campeão da Copa do Brasil. Então, é outra realidade. Por isso que eu vejo aqui em Montes Claros hoje, que está chegando hoje, assim, o pessoal fazer aquecimento, com cone, marcação, aquilo já existia em 84, 85, já existia, já era realidade no futebol paulista. Nós estamos batendo papo com João Batista, o Nuna, ex-zagueiro do Ateneu, do Cruzeiro e vários times do Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco, eu quero que ele fale da tristeza de ver o Ateneu dessa forma. E o que ele acha? Já já a gente volta.